Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, ao nosso segundo editorial do dia, o editorial da hora do almoço. Meu amigo, vamos lá. Tem coisa séria acontecendo. Está circulando agora um vídeo onde os líderes caminhoneiros, onde vários caminhoneiros estão pondo a cara e estão dizendo, confirmando aquilo que eu já falei em outras matérias para vocês, que os caminhoneiros estão dispostos a parar. Então, a gente vai tratar disso aqui com vocês. Eu vou colocar o vídeo, desse grupo de caminhoneiros falando que estão dispostos, que a partir do dia 20 desse mês vai parar o Brasil. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Será que isso é verdade? Será que não é verdade? Vamos ver algumas implicações sobre esse caso e o quanto isso impacta você e impacta o Brasil também. Outro ponto. Lembra que ontem eu falei que existe uma estratégia do Lula que ele não contava com o fator Donald Trump. Eles já contavam como certa a vitória do Lula, contavam como certa a vitória da Kamala Harris contra o Trump, não esperavam com o fator Trump. E agora, com o fator Trump, o desenho teve que se refazer, ou seja, o sistema teve que se redesenhar todinho. E ontem eu falei para vocês qual era a estratégia. E aí veio uma matéria hoje confirmando tudo aquilo que eu falei ontem. Dá uma olhada no que eu vou trazer aqui para vocês. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante. É sempre importante que você esteja inscrito para receber as principais atualizações do canal. E para você que busca aí, uma residência no Uruguai ou no Paraguai, entre em contato com a Imigra Mais, número 16 993210648, a melhor, sem sombra de dúvidas, empresa de imigração do Brasil, tá? Ali você vai se sentir com certeza seguro. Mas vamos lá, vamos de matéria, sem maiores enrolações aqui, O líder do PL sobre a vaga no STF. Para o parlamento, melhor é o Pacheco. Eu falei essa matéria aqui já na sexta-feira com vocês. Só que eu preciso regressar nessa matéria para vocês entenderem o que está acontecendo. O Sóstenes Cavalcante falou que de todos os nomes que o Lula pode indicar, o melhor para que possa dialogar com o parlamento, receber deputados, receber senadores, é o Pacheco, porque ele já teve ali uma história, uma trajetória. E aí lembrando que hoje os dois principais nomes são esses aqui, o Pacheco e o Messias, tá? E agora o Lula tem que indicar apenas um, porque foi o Barroso que pediu para sair. Mas há uma expectativa muito grande que a Carmen Lúcia peça para sair também. Então, aí sim, o Lula poderia indicar essas duas figuras. Acontece que para o Lula aprovar alguém, ele precisa passar pelo Senado. E hoje o Senado quer o Pacheco. Então, a possibilidade de que o Pacheco seja o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal é muito grande mesmo. E aí, segundo o Sóstenes Cavalcante, para o parlamento é melhor o Pacheco. Ele tem relações. Hoje é senador e já foi deputado, afirmou o líder do PL, a coluna Igor Gadelha, falando que muitas pessoas, conhecem já o Pacheco dentro do Congresso, então é mais fácil o discurso. Mas o que eu tô vendo? Tô vendo mais uma vez, aquela boa e velha passada de pano, tentando te convencer que o Pacheco é melhor, tá? Que o Pacheco é melhor. Cara, não tem nada melhor. Ali é o menos ruim, O menos pior de ruim. Essa é a verdade. Mas hoje o Senado já mostrou que vai aprovar o Pacheco. É fato. O Senado já está fechado para aprovar o Pacheco. O tal do Messias lá, ele vai precisar ganhar o Senado. Olha só, em campanha para o STF, o Pacheco faz aceno a bolsonarista. Ou seja, o Pacheco agora, depois de ter segurado impeachment, depois de ter falado mal, depois de ter falado que está 100% fechado com o Lula, depois de ter criticado a direita, agora ele quer dar um abracinho no Sóstenes Cavalcante e vai querer que a direita o apoie. Em campanha para ser indicado por Lula ao STF, o senador Rodrigo Pacheco decidiu fazer um aceno
a uma liderança bolsonarista no Congresso Nacional. Nos últimos dias, Pacheco enviou uma mensagem para o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, agradecendo pelos gestos públicos de apoio na disputa. Então, hoje, né, há aqui já uma expectativa de que o PL, né, a oposição, vai estar fechando o apoio com o Pacheco. Então, cara, a chance de ser o Pacheco, né, é enorme. Vamos lá. Com o Senado governista, acho improvável que a oposição consiga segurar a indicação até antes das eleições. Não vai, tá? Isso aqui é o Victor von Serran. Ele disse que não vai conseguir segurar e não vai. O Lula vai indicar alguém logo. E aí, o que pode acontecer é que se o Lula desrespeitar o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e não indicar o Rodrigo Pacheco, aí sim o Alcolumbre seguraria. Então, nós podemos torcer para esse cenário, que o Lula indique o Jorge Messias, ou outro nome, e o Davi Alcolumbre segure por pirraça, né? Porque não indicou o seu nome. É a única esperança. Favreto foi jogado para que Messias seja mais palatável. Alcolumbre trabalhará para que Pacheco seja indicado. A Carmen Lúcia pode sair, mas duvido que o Gilmar Mendes largue o osso, né? Hoje, a especulação é que a Carmen Lúcia pode, já nos próximos meses, largar o cargo. E aí, o Lula poderia indicar mais um, né? Mais um. E aí, o acordo poderia ser o seguinte, do Lula: olha, qual o nome de vocês? É o Pacheco? Eu vou indicar o Pacheco, vocês aprovam. Mas, em condicionante, em troca, o próximo eu vou indicar o Jorge Messias e vocês aprovam. Com isso, o Lula vai ganhando maioria. Então, a estratégia do Lula, né, e pode ser que exista, né, grandes acordos acontecendo entre STF e governo, no sentido de que, né, faça uma mudança drástica já agora, né, no começo, para que no próximo mandato, na próxima gestão, ninguém possa indicar ministro do STF. Nisso, com o Congresso conquistado em 2026, um projeto deve ser construído para que somente juízes de carreira sejam indicados com um mandato de 8 anos em todas as instâncias. É o que pode acontecer, mas não é o melhor. Eu sou contrário, né? Juízes de carreira só? Não. Juízes de carreiras eleitos e não indicados. Tem que, olha, tem uma lista aqui de juízes de carreira que querem concorrer. E aí, né, o povo escolhe. Juízes, advogados também, mas com voto, né, para os ministros com mandato de 8 anos. Isso traria revisão para indicados anteriores e consertaria parte do estrago. Eu duvido muito que o interesse deles seja consertar o estrago. Ontem, o Lula recebeu o Barroso, que é o ex-ministro do STF e ex-presidente do STF. Lula recebe ministro do STF no Alvorada e discute sucessor do Barroso, né? Ontem o Lula teve reuniões ali onde ele recebeu os ministros, recebeu o Barroso, e aí a discussão era já nomear, né, quem será o próximo. Mas olha isso aqui: estratégia anti-Magnitsky pode bloquear o STF para a direita por 2 décadas, ou seja, por 2 décadas o STF ficará totalmente de esquerda, né? Esquerda. Enfim, há muito mais tempo, né, o STF está totalmente de esquerda. Na gestão Bolsonaro, ele conseguiu nomear 2 figuras. Uma, o André Mendonça, esse, o único conservador da corte, e o Cássio Nunes, o que foi uma bola fora sem tamanho por parte do Bolsonaro. Mas o Senado não aprovava? Cara, aprovava, né? Aprovava. Fizesse como Lula. Não, vocês não vão aprovar, eu travo as emendas. Fizesse como Lula. Não, mas aí tem as 4 linhas da Constituição. Pois é. Deixa eu contar um trem para vocês. O Lula não olha 4 linhas da Constituição, não, tá? E é por isso que, olha aí, a fotinha das figuras aí. Todas pensando no Lula, né? Com um coraçãozinho.
e odiando o Bolsonaro. A estratégia anti-Magnitsky pode bloquear o STF para a direita por 2 décadas. Foi o que eu falei ontem para vocês no último editorial. A estratégia anti-Magnitsky pode bloquear o STF para a direita por 2 décadas. A condenação de ministros entregando cadeiras a Lula através de saídas antecipadas transforma a pressão de Trump em vitória estratégica petista de longo prazo. Barroso saiu com 8 anos pela frente ainda, ou seja, ele abriu mão de 8 anos de casa. Saiu, falou, Lula, pode colocar quem você quiser agora. Só que o Lula vai colocar um novinho, vai pegar um novinho, vai colocar lá, que o cara vai ficar mais de 20 anos lá dentro. Carmen Lúcia cogita antecipar em 4 anos, ou seja, a Carmen Lúcia só daqui 4 anos, seria em 2027. Ela está pensando em já fazer isso agora, falar, não, quer saber? Já vou sair agora. Lula, ó, você vai me dar um cargo aí de embaixadora de sei lá o quê, e não sei mais o quê. Você pode indicar mais um ministro do STF. Cara, é um jogo perfeito. Não estou falando que eles vão fazer isso. Estou dando estratégias, tá? É um jogo perfeito. É um jogo perfeito. E aí tem, né, o Gilmar Mendes também, né? O Gilmar Mendes, ele não está considerando deixar antes de 2030, não, que é o prazo dele, tá? Porém, entretanto, todavia, contudo, pode ser que devido aos riscos da lei Magnitsky, ele tope, né, entregar o cargo aí para o Lula, né? Prioridade, a idade, quanto mais novo, melhor, como Zanin e Dino, que ficam até 2050 e 2044. Garante o controle independente de eleições futuras. Pois é. Vocês entenderam que eles estão fazendo o jogo todinho. Quando o Olavo de Carvalho falava, tá, que o problema, quando a esquerda entra no poder, ela não larga mais o osso. A esquerda, ela é muito mais coordenada, estruturada, organizada do que a direita. A direita briga entre si. A esquerda tem, né, sempre ela tem sempre um líder, né? Ou seja, tem sempre ali um mártir, uma figura, o entorno de uma figura que a direita, que a esquerda respeita, né? O Ciro Gomes, por exemplo, mesmo deixando muito claro que nunca foi tão fã do Lula, sempre acatou e respeitou tudo que o Lula fez. Por que disso? Porque a esquerda, ela é coordenada, ela sabe que tem uma liderança. E a direita hoje não tem isso. A direita briga. Olha o que quem se diz de direita diz do Bolsonaro aí, por exemplo, essa turminha do MBL, né? Então, a direita é muito, mas muito diferente. A turma da esquerda, que é dissidente do Lula, que é aquela esquerda, a turma da esquerda, que é aquela turma mais PCO, né, os comunistão radical mesmo, esses são isolados dentro do regime, do sistema. Hoje, quem está lá mesmo são os que falam bem do Lula, é aquela mídiazinha que fala bem do Lula, que fala bem do governo, os moderados, né, na opinião deles, são estes que estão ali fechados 100% com o Lula, que consegue, né, ser visto. Mas eles não contavam com o Trump. Souberam pegar o Trump, que era uma laranja, né, um limão laranja, e fizeram uma limonada. Porque o Lula cresceu a popularidade com as tarifas do Trump. Agora, com a pressão do Trump da lei Magnitsky, o Lula está trocando os ministros do STF e pode colocar os seus para mais 20, 30 anos. Então, eles são muito estrategistas e todos estão pensando no bem comum do Lula. O Lula no poder, todo mundo está junto. Com o Bolsonaro no poder, o centrão está querendo eliminar ele. Ou seja, a direita não tem uma liderança igual à esquerda e isso é um problema, tá? A direita, né, traiu o Bolsonaro, de certa forma. O Bolsonaro, né, não teve o apoio que precisava, teve dissidência logo, e aí, né, o resultado é esse. Agora, tem uma outra coisa que eles não contam também, um outro poder aqui no Brasil, o quarto poder, chamado poder dos caminhoneiros, né? Tá circulando com mais força
a discussão de que os caminhoneiros vão parar. Está discutindo cada vez mais a hipótese, né, da paralisação geral através dos caminhoneiros. Dá uma olhada, né, nesse vídeo aqui que eu trouxe para vocês. Vamos estar fazendo uma paralisação a partir do dia 20 de outubro agora de 2025. Para os amigos se prepararem, quer dizer, a pessoa ir ao supermercado fazer a sua compra, porque nós não sabemos quanto tempo irá durar esse movimento. O agro, juntamente com os caminhoneiros. Meus amigos caminhoneiros, nós do agronegócio, estamos juntos a partir do dia 20 de outubro. Vamos parar, pois se nós não lutarmos no presente, não teremos futuro lá na frente. Nós, caminhoneiros, já estamos ansiosos, aguardando por vocês. É a oportunidade única de resgatar essa pátria e a nossa liberdade. Até 20 de outubro, se Deus quiser. A partir do dia 20 de outubro agora, vamos paralisar esse país, a gente dar um basta nessa situação, nessa roubalheira, colocar esses bandidos todos na cadeia, pessoal. Pois é, esse vídeo está circulando muito na internet, tá? Qual que é a minha opinião? Minha opinião é, não sabemos se isso é real ou se isso é um movimento que não vai ganhar força, que não vai ter expectativa, né, de ganhar força, de crescimento, né, no médio prazo aí, né, no curto prazo, que é até dia 20, daqui 5 dias. Então não sabemos. Mas a orientação que eu dou para vocês, tá? Porque muita gente foi pego de surpresa lá em 2016, tá? A orientação que eu dou para vocês é: tem mais de um carro? Enche o tanque de todos. Enche o tanque de todos, tá? Essa é a minha primeira orientação. A segunda orientação que eu deixo para vocês é: façam compras, produtos não perecíveis, deixem estocado nas suas casas, porque da outra vez a paralisação dos caminhoneiros durou um bom tempo, né? O pessoal teve que andar a pé, ficou sem veículo, impactou a economia, tá? Então, né, não sabemos se isso é real ou não é real. Sei que o vídeo está começando a circular cada vez mais vídeos, mais conteúdos, sugerindo que o dia 20 de outubro agora haverá paralisação, tá bom? Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui. Ontem, né, o Trump deu declarações fortes contra o Hamas. O Hamas está se mostrando, né, terrorista, como sempre, né, e está mostrando que não vai querer obedecer 100% às regras do acordo de paz firmado com Israel. E com isso, o Donald Trump deixou um recado bem claro: se o Hamas não se desarmar, nós vamos desarmá-los. Ou seja, se o Hamas continuar com esse discurso dele, né, de querer atacar os cidadãos, ontem passou a circular, né, um vídeo, e eu não quis colocar aqui para vocês, porque é muito radical, né, de pessoas sendo executadas na praça pelo Hamas com tiros na cabeça, em praça pública, pelo grupo Hamas. E o Hamas violou o acordo de entrega de corpo falso. Então, o Hamas está dando todo o discurso para o Trump e o Netanyahu chegar e limpar Gaza, né? Limpar ali a região de Gaza, né? O Hamas do mapa, vazar com o Hamas do mapa. Dá uma olhada nessa publicação da Globo News. Olha, o exército israelense afirmou agora de manhã que o quarto corpo entregue pelo Hamas na noite passada não corresponde a nenhum dos reféns e cobrou: o Hamas precisa fazer todos os esforços necessários para devolver os reféns falecidos. Há quem diga que foi deliberado, outros acreditam que foi um erro, não sabemos. Os outros 3 corpos entregues ontem foram identificados. Uriel Baruch foi morto aos 35 anos no dia 7 de outubro no Festival de Música em Israel e seu corpo foi levado para Gaza. Ele tinha 2 filhos. O soldado Tamir Nimrod tinha 18 anos quando foi capturado em uma base militar na fronteira com Gaza. Eitan Levi, um taxista de 53 anos, foi morto e levado para Gaza após deixar um amigo no kibbutz Be'eri na manhã do ataque do Hamas.
Israel já tinha identificado os 4 corpos entregues na segunda-feira. Guy Iluz tinha 26 anos, foi ferido no festival de música e morreu por não receber tratamento adequado no cativeiro. O estudante nepalês de agricultura, Bipin Joshi, de 23 anos, salvou vidas ao se livrar de uma granada arremessada pelos terroristas. Ele foi sequestrado e assassinado nos primeiros meses da guerra. Daniel Peretz tinha 22 anos e era capitão do exército. Ele morreu ao tentar impedir os terroristas de invadirem Israel e o corpo dele foi levado para Gaza. E por fim, Yossi Sharabi tinha 53 anos, foi sequestrado no kibbutz em que vivia junto com o namorado da filha. O rapaz foi libertado um mês depois e Yossi foi assassinado no cativeiro. Em resposta ao atraso na devolução dos corpos, o governo israelense anunciou que, a partir de hoje, vai reduzir pela metade a ajuda humanitária que entra em Gaza. Em vez dos 600 caminhões diários previstos no acordo, serão 300. Além disso, a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, onde dezenas de caminhões com comida e remédios aguardam liberação, ficará fechada. Pois é, né? Uma situação muito triste e já começa a mostrar, né, um certo descumprimento do acordo por parte do Hamas e o endurecimento do acordo por parte de Israel. Veja, né, como esses esquerdistas são um bando de filha da mãe, né, como são nojentos. Até porque, olha o acordo, Israel vai mandar 600 caminhões de comida por dia para dar suporte a reconstrução de Gaza. E mesmo assim, esses canalhas descumpriram o acordo e não mandaram os corpos, né, dos reféns correspondentes, né, que eles mesmos mataram, né? E aí é um absurdo como tem alguém vagabundo o suficiente para defender esse grupo, né, esse grupo terrorista. E esse é o tipo de gente, né, que a gente vê hoje dominando o país. Vamos lá, pessoal. Publicação do Rodrigo Valadares aqui, né? Ele teve um debate na CNN lá com o Lindbergh Farias, que é o líder do governo, e aí ele publicou o seguinte: líder do PT é desmascarado. Petistas queriam taxar os pobres com a desculpa de que era para os bilionários doadores do PT. Dá uma olhada. A pessoa decide votar contra o governo, vota contra essa medida provisória, que era fundamental para taxar bilionários no país, para prejudicar o orçamento, para tentar tirar dinheiro do governo. Grave e perigoso que isso é a gente entrar nesse discurso, o discurso que a cartilha que o Sidônio mandou dizendo que estava taxando banco e bilionário. Na verdade, os bancos foram esquecidos nesse projeto. A gente sabe das ligações que o PT tem com os grandes bancos em nosso país, Itaú, Bradesco, que eles queriam taxar mesmo, meus amigos. É o banco digital. O Nubank, o Banco Inter, esses bancos que foram responsáveis pela bancarização do nosso povo. 89% da população C, D e E tem conta nesses bancos. E era esse pequeno correntista com mais de R$100 que eles queriam taxar. É um programa que tira o dinheiro do seu bolso para dar para o governo. Bilionários, faça-me um favor, os bilionários têm os melhores escritórios de advocacia, de contabilidade, para poder fazer suas holdings, suas offshores, mandar seu dinheiro para fora do Brasil e doar muito para cada petista que apoia. A gente sabe que o PT é o partido favorito dos banqueiros e dos bilionários. Esse projeto que eles falam em BBB, bancos, BEDs e bilionários, na verdade é PPP. Ele atinge o poupador, ele atinge a previdência privada, ele atinge o coração do nosso país. Que bom que o Congresso deu a resposta, como muito bem o deputado Lindenberg falou, tiramos o dinheiro do governo para o dinheiro ficar no bolso do cidadão. Pois é, podia ter dormido sem essa, né? Podia ter ficado sem essa aqui. E é isso aí, né? Pega o poupador, né? A previdência e o pobre, né? É o pobre que vai pagar, né? O final aí, né? Isso aqui é a matéria do André Mendonça, que eu já, inclusive, até tratei com vocês. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesta publicação aqui, ó. Olha só, o governo, ele tá fazendo de tudo, né, para arrecadar mais dinheiro. Até os canudinhos de plástico entrou na mira agora do governo Lula, né? Ó, a mudança estabelece uma nova alíquota de 6,75% para seguintes produtos, ou seja, passam a ser taxados a mais agora. Canudos para sorver líquidos de plástico, ou seja, canudinho de plástico.
pratos, xícaras, taças, copos e artigos semelhantes descartáveis de plástico, canudos para solver líquidos de papel ou cartão, pratos, xícaras, taças, copos e artigos semelhantes descartáveis de papel ou de cartão. Gente, mas é lógico que são os ricos e os bilionários que usam pratinho de plástico aí na casa da Dona Maria, não é? Então, assim, é mais um aumento de imposto, com certeza. Você é um bilionário e você deve ter aí uma vasilha de plástico, né? Uma Durex aí, não, Durex não, Duralex aí na sua casa, né? Uma vasilhinha de plástico, daquela que você empresta pro vizinho e nunca mais volta. Um roubo bilionário, né? Quando isso acontece, né? É um roubo não, é uma apropriação indébita bilionária, porque é coisa de bilionário, né? Então, assim, cara, tá caindo, né? Aos poucos, as máscaras do governo. Esse discurso que vai, vamos taxar os bilionários que comem em pratinho de papel e em pratinho de plástico, né? Ah, mas isso é pra festa, Sandro. Festa de bilionário tem taça de cristal, meu irmão. Tem louças importadas lá do deserto de não sei aonde, com gotas do orvalho das montanhas da Suíça. Ah, faça-me o favor, né, meu irmão? Falar que o governo... nós estamos atrás dos bilionários. Dane-se. E quando ele falou... O bom bilionário, o bom rico, procura um bom advogado que trabalha com road offshore. Olha eu aqui, tá? É a minha especialidade. Meu foco é isso, né? Não é à toa que o papai aqui já, deu linha do Brasil, né? Porque eu sei como é que funciona a regra do jogo aí no Brasil, tá certo? Mas enfim, né? É o Brasil, né? A gente tem que encarar isso aqui, tá? A gente tem que encarar isso aqui como é o Brasil, né? Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Eu vou ter que abrir aqui pelo Instagram, mas ontem o governo Trump publicou um vídeo, né, onde mais um barquinho de traficante da Venezuela fez boom. Vamos olhar isso aqui, né, para alegrar seu dia um pouquinho, seu horário do almoço, né? A gente gosta quando o CPF de bandido é cancelado. Dá uma olhada. Estados Unidos bombardeia barco perto da costa da Venezuela. Pum, explodiu, né? Trump disse que as embarcações estão ligadas a narcoterroristas. Rapaz, é uma precisão, né, nos tiros que os caras dão, né? E aí não sobra nem para contar história, né? Quando esses tiros chegam, né? Os caras só com um dronezinho, vai voando. Hoje tudo por computador, ainda grava, né? Para nossa alegria, os caras ainda gravam ainda, né? E aí, né? Mais um barquinho da Venezuela. É óbvio, né, que o presidente da Colômbia, o Petro, vai falar que eram só jovens trabalhadores. São jovens trabalhadores, tá? Mas não cola, né? O que me impressiona é que nessa aqui o Lula tá ficando caladinho. O Lula não tá falando nem dos Estados Unidos, nem da Venezuela. É impressionante como que nessa aqui, que tá aqui do lado, né, nem a turma dos petistas aí não estão falando salvem os venezuelanos, né, do Donald Trump malvadão, né? É triste, né? Outra publicação aqui para vocês do Sargento Gonçalves e do Cabo Gilberto. Aos risos e piadas, blogueiros da CNN anunciam que a PGR prepara um pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro. Perderam, né? Porque a PGR não apresentou, né? Foi contra o pedido de prisão, mas olha a alegria dos meninos. Como o Paulo Gane Branco, então, deve se posicionar? Vamos lá, Uribe. Eu também, por hora, ainda não sei qual vai ser o conteúdo desse parecer, se ele vai defender, de fato, a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro ou vai entender que não é o caso. O que eu sei até o momento é que Paulo Gonet está nos ajustes finais desse parecer, que foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, em razão de um pedido de prisão que foi feito por deputados da base do governo, né? Lindbergh Farias, por exemplo. Então, isso foi
endereçado, né, ao Supremo por esses parlamentares da base, por entender que Eduardo Bolsonaro tem demonstrado um sucesso, né, de alguma forma, em relação à sua atuação nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos acabaram, de fato, concretizando medidas sancionatórias, né, em relação ao Brasil, tarifaço de 50%, suspensão de vistos dos ministros, lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes e também para sua esposa mais recentemente. Até o próprio Eduardo Bolsonaro já disse, né, que se voltar ao Brasil, ele sabe que vai ser preso. Não tem nenhum mandado de prisão em aberto contra ele nesse momento, mas é justamente isso que o procurador-geral está ajustando para enviar ao ministro Alexandre de Moraes para ver se tem ou não fundamentos que possam justificar, né, uma medida extrema, que é um mandado de prisão preventiva. Nesse caso, né, se houver de fato uma manifestação pela prisão preventiva, isso ainda precisa ser definido pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Pois é, não durou muito tempo, né, a risadinha da turminha. Por quê? Né? Porque o próprio Procurador-Geral da República se manifestou contrário, né, ao pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro. Também, né, ia dar uma decisão agora, sabendo que o Trump não vai permitir, ele não vai ser preso lá nos Estados Unidos. Pessoal, recado rápido para vocês. Olha, internacionalize. Você que está no Brasil precisa entender um pouco mais a importância, né, da teoria das bandeiras, de usar outros países de forma benéfica para você, como a saída fiscal, como a residência em outro país, tá? E eu entendi isso, e é onde eu quero compartilhar com vocês. Entre em contato com a Imigra Mais, 16 99321 0648, converse, né, com os nossos consultores especializados e entenda a importância de ter um plano B. Meu amigo, são vários fatores. Primeiro, você acha que sua família hoje, né, tá num lugar satisfatório para você crescer, educar os seus filhos? Pois é, lá no Uruguai você tem, né, direito, por exemplo, para fazer um curso de medicina de graça. Quem sabe aí, você que está pretendendo aí gastar 15 mil, né, na educação do seu filho por mês, porque mandar o seu filho para uma USP, para uma federal, é uma sentença de morte moral para o seu filho. Então, você manda para fazer um curso de medicina, você vai gastar aí 4 mil por mês para bancar o menino lá, aprendendo um novo idioma, uma nova cultura, num lugar onde, sinceramente, se pode fazer com que o seu filho tenha condições melhores, até de num futuro, né, Europa, alguma coisa, caso ele queira, né? Além do que, né, você vai estar ali tendo a chance de ter uma conta bancária em dólar, protegendo o seu patrimônio, então vale muito a pena, tá? Entre em contato e fale com a Imigra Mais, beleza? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço!